Final, com Alexandre Garcia, direto de Brasília. Olha, em primeiro lugar, o que se ressalta nos acontecimentos de hoje, a diferença entre o relator Toffoli e o relator André Mendonça. É muito eloquente essa diferença. Revela a intenção de Toffoli, quando ele era relator. Nada disso aparecia. A vida de um jornalista, Lauro Jardim, em risco. A vida de uma empregada, como ele chama, de Vorcaro, Mônica, podendo, vamos moer essa vagabunda. Dinheiro rolando para um lado e para o outro, bilhões. E nada. E nada. Tudo lá, nas mãos da Polícia Federal. Foi para André Mendonça, começou a funcionar o Supremo. Não estava mais encoberto por um sigilo necessário para quem? Bom, de manhã, então, ordem de prisão, pedida pela Polícia Federal e autorizada pelo ministro relator André Mendonça, para Daniel Vorcaro, o Fabiano Zettel e mais 2 comparsas. Um chefe de segurança, Felipe Mourão, o sicário. Olhem só o significado de sicário no dicionário Aurélio. Assassino pago para cometer toda sorte de crimes. Está no Aurélio. E o outro, um ex-policial federal, que, como a Polícia Federal diz, acessavam a Interpol, a Polícia Federal, tinham acesso. Sim, e foi o ministro André Mendonça também confirmou o afastamento de um ex-diretor de fiscalização e um ex-chefe de departamento que também controlava bancos no Banco Central, por causa da atitude deles em novembro, quando foi decretada a liquidação do Banco Central. O Banco Central, em janeiro, os afastara cautelarmente. Agora, definitivo afastamento, não foram exonerados ainda, nem sei se serão exonerados, são funcionários de carreira do Banco Central. Já vou explicar mais sobre isso para vocês, mas antes eu queria falar sobre essa milícia privada que os autos, o inquérito chama de a turma. Eu acho que está mais para a máfia. Não é exatamente a máfia, mas segue características da máfia, porque tem a movimentação financeira, funcionários governamentais envolvidos, né? Ameaças, intimidações. Vou repetir, para pegar o Lauro Jardim. Tem uma coluna no Globo muito prestigiada desde 2015. Né? Essa funcionária também, que ela estaria tentando uma chantagem lá com o Vorcaro, e ele mandou, vamos moer essa mulher. Tem conversas com esse Mourão, o sicário, mas é para pegar mesmo? É sim. Tira todos os dentes dele. Né? Dá uma surra que pareça um assalto. Veja só. Né? Bom, foi preso também, estava na superintendência da Polícia Federal, o sicário, de Minas Gerais, e tentou suicídio. Não se sabe como, pelo jeito do atendimento, que fizeram um atendimento rápido para voltar a respirar e tal. Eu acho que foi tentativa de enforcamento, talvez. Lá onde ele estava, pega um cinto, se é que estava com cinto, uma gravata, sei lá, um trapo de roupa, né? Bom, mas enfim, foi atendido pelo SAMU e foi para o hospital. Hoje mesmo, André Mendonça mandou, não tinha instalações
adequadas na Polícia Federal em São Paulo, onde está Vorcaro e o cunhado dele, o Zetel, que é o operador, né? Estão indo para um presídio estadual de São Paulo, com instalações mais seguras. Que mais? Gente, a Polícia Federal estava mostrando isso, pedindo isso há tempo. Vocês sabem o que disse a Procuradoria-Geral da República? Que não era urgente, que não via necessidade de prisão cautelar para evitar que ele intimidasse as pessoas, testemunhas, interferisse no processo, transferisse dinheiro. Não há argumentos suficientes da Polícia Federal para uma prisão. O ministro relator salientou isso. Achou muito estranho. E aí eu fico achando estranho essas coisas, estranhas. Estranho o Toffoli, que congelou o processo mais de uma vez. O processo ficou parado um tempão, aí ele pegou o processo para ele, as provas que chegavam, as buscas e apreensões eram todas sob sigilo absoluto. Aí entra André Mendonça e põe luz no processo, como deve ser, como a Constituição diz. Não se trata de vara de família. Isso é corrupção, é ameaça, é intimidação, né? É compra de gente venal. Uma das coisas diz lá que o sicário recebia 1 milhão por mês para pagar para a turma e para aqueles outros. Está lá a sigla que parece Diário do Centro do Mundo. ODCM. E mais 2 editores, que é para favorecer, pegar os negativos e favorecer os positivos. Né? Muito dinheiro envolvido. Aí outras perguntas, né? Essa do Procuradoria-Geral, por que não quis? Toffoli, por que escondeu? COAF, como é que não viu? 2 bilhões e 200 milhões do Vorcaro para o pai dele? Gente, você faz uma transferência de 50 mil, o COAF vê. Isso não viu. O Banco Central também não viu. Isso não é de agora. O ministro relator André Mendonça bloqueou 22 bilhões. O Banco de Brasília está mal por 6 bilhões e 600 milhões. Bloqueou 22 bilhões. E aí como é que ficam, né? Alcolumbre. Diante de tudo isso, não é um brinquedinho de trocar dinheiro, não. É a ameaça de quebrar os dentes de um jornalista. É a ameaça de moer uma secretária. A polícia já descobriu que é acompanhamento, monitoração de autoridades, de pessoas que se opunham ao Master, de espionagem na Polícia Federal, na Interpol. Não é uma coisinha pequena. É, como eu disse, características de máfia. Com que cara fica o Alcolumbre, que fica segurando essas coisas? Com que cara fica o ministro Gilmar, que impediu quebra do sigilo? Uma coisa estranha lá, desencavou um processo do tempo da pandemia para dar um habeas corpus no mandado de segurança, para não ter bloqueio, como pediu a CPI do crime organizado. Agora é crime organizado, sim, está muito claro. Como é que fica o ministro Gilmar? Aliás, depois de amanhã, o ministro André Mendonça tomou a iniciativa de já submeter ao pleno. Não foi exatamente ao pleno, foi a segunda turma, a prisão cautelar de Vorcaro. Já vai ser examinada na sexta-feira pela turma que é composta de Gilmar, de Toffoli, de Fux
de Nunes Marques e do próprio ministro relator André Mendonça. Submeteu imediatamente. Isso é o rito que não estava sendo cumprido pelo relator Toffoli. E amanhã, só para lembrar, amanhã, quinta-feira, a primeira turma vai examinar a decisão de Moraes de não deixar Bolsonaro ir para a prisão domiciliar. A primeira turma só está com 4, ainda está vago. O Dino, o Moraes, Zanin e Carmen Lúcia. Gente, como é que fica essa gente do escândalo gigantesco? Com que cara fica? Agora, rapidamente, mudando de assunto, indo lá para o Irã, vocês lembram que eu falei ontem dos navios iranianos que Lula autorizou a portar no Rio de Janeiro? Eu disse que devem ter sido afundados no Golfo de Omã, porque afundaram 11 navios. Pois não. Depois disso, depois do que eu falei para vocês, a fragata Iris Dena, estava em águas internacionais do Oceano Índico e foi afundada por um submarino americano. Tem, no mínimo, 80 corpos já retirados por um navio da Marinha de Sri Lanka. É a primeira vez que um submarino americano, depois da Segunda Guerra, afunda um navio inimigo. Interessante que eu vi no G1 que o navio foi derrubado por um submarino. Está escrito lá, foi derrubado. Talvez por estar em alto mar, né? Alguém confundiu. Né? Será que foi derrubado por fogo antiaéreo do submarino? É incrível, né? A pessoa deve ter pensado, estava na superfície e caiu lá no fundo, foi derrubado. Meu Deus. Bom, já que estamos falando nisso, um dogfight, como a gente chama, né, no mundo inteiro, quando há um encontro com 2 caças, em cima de Teherã, um Yak-130, que é russo, né, e um israelense derivado do 35, do F-35, o F-35 Adrian, se não me engano, parece que é Adrian, a denominação dele, Adir, o Adir. E o Adir, sob os espectadores de Teherã, pegou o caça iraniano de fabricação Irã, Rússia, o Yak. O Yak foi um avião muito usado na Segunda Guerra também. Né? Claro, não esse modelo, né? O Yak ainda era a hélice. Então é isso. De Brasília, Alexandre Garcia. A palavra final com Alexandre Garcia, direto de Brasília.